Olá, estamos de volta com mais um Vajra Talks e hoje eu tenho o grande prazer de conversar com a Flávia Lippi. Ela é jornalista científica. Flávia, boa tarde. Primeiramente, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa tarde no Vajra Talk, para a gente poder compartilhar um pouco da sua experiência aí tão vasta que você tem no conhecimento da mente, né, como ela opera em diferentes perspectivas da psicologia, da meditação, das ciências ancestrais, da neurociência, né, e desse novo elemento aí que a neurociência traz, que é o biohacking, né, biohacking. Então, queria deixar você livre para você trazer um pouquinho aí, a gente queria focar, né, como você vê a neurociência dando um suporte para as pessoas cuidarem da sua saúde mental. Vamos, se a gente puder, eu sei que ela é bem ampla, mas do ponto de vista assim de lidar com as emoções, né, qualidade de vida e bem-estar, eu acho que esse é o que mais interessa ao nosso público, né? Primeiro, eu quero te agradecer, né? Porque toda vez que a gente tem a oportunidade de aprender com o outro e também trazer um pouco do que a gente aprendeu, eu acho que é sempre um grande presente. Eu acho que é sempre uma grande oportunidade. Então, quero te agradecer e, obviamente, agradecer a todas as pessoas que vão trocar ideias com a gente a partir desse assunto, que é um assunto do nosso cotidiano, né? Nossas emoções, nossa cabeça, nosso corpo, nossas relações, né? Nós somos uma espécie humana, né? E como espécie a gente precisa e deve e conhecer como a gente funciona, né? E acho que a base da neurociência é conhecer como a gente funciona e a base das práticas contemplativas é iluminar como a gente funciona, né? E entender a partir de uma outra luz aquilo que faz com que a gente seja humano, né? Então eu vou adorar mesmo a gente trocar essa ideia. Legal. Queria só contextualizar um pouquinho aqui para aí de repente te dar uma direção assim, né? Eu trilhei um caminho, né, de práticas espirituais, contemplativas para o meu autoconhecimento. E em um determinado momento eu senti falta da psicologia, né? As escolas que eu trilhei aí, estudei, não abordava muito a psicologia. E aí eu trouxe a psicologia para o meu autoconhecimento, né? Aí depois, não tanto tempo atrás, eu descobri a importância que a neurociência também traz, né, para eu me entender como ser integral. Porque, por exemplo, por que que a minha mente está funcionando de uma forma? Aí eu tenho uma ciência contemplativa como mindfulness, por exemplo, para eu poder, vamos dizer, minimizar a minha mente, os impactos dela. E aí, de repente, tem um outro elemento que é a minha química cerebral, que influencia o meu comportamento psicológico. Acho que, será que você pode trazer assim um pouco da sua experiência com isso, Flávia, por favor? Eu acho que uma das coisas mais interessantes disso é que, de uma maneira ocidental, o que a neurociência, pelo menos pelo ponto de vista do Mind and Life Institute, o que a neurociência está propondo é a gente olhar para as nossas emoções, olhar para para a nossa estrutura física, emocional, mental, a partir de uma perspectiva também contemplativa e cruzar a ciência com as práticas contemplativas. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com as práticas contemplativas, e eu acho que a ciência vem, porque nós somos ocidentais, ajudar o Ocidente a entender de forma mais lógica. Não, lógica nem é a palavra certa, porque nós não somos lógicos como humanos, né? Nós somos totalmente emocionais. A gente só tem 1% de lógica, então, não é de uma forma mais lógica, mas talvez de uma forma mais palpável, talvez, né? Alguns ensinamentos que já são milenares, né? E que há 5.000 anos antes de Cristo, as pessoas já sabiam traduzir como isso funcionava. Eu acho que a gente conseguiu tornar mais palpável essa tradução, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente olhar. Eu lembro, né, a gente conversou um pouquinho atrás, antes da nossa conversa aqui,
sobre aquela doutora, né, Nicole Lepera, e ela explicando no livro dela, né, e eu me identifico bastante, assim, pô, por que que a gente segue repetindo padrões, né? Então, esses padrões psicológicos, comportamentos, por que eles seguem acontecendo? Eles não são só ligados à nossa mente, vamos dizer, à mente, à psicologia, mas a uma química que nós já nos, vamos dizer assim, desenvolvemos internamente, nos tornamos dependentes para sustentar aquele estado emocional, né? Aí tem várias coisas nessa argumento que você traz que a gente pode dividir, Tá. né, assim, para poder ficar mais claro até para o nosso público. A gente tem emoções universais, essa é uma coisa. Essas emoções universais, elas não são externas, elas são inatas. Quer dizer, elas não são adquiridas, elas são inatas. Nós nascemos com emoções universais. Nós temos 7. Essas 7 emoções universais, elas acontecem, às vezes, ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Os estudos das emoções universais é um estudo, assim, extremamente longo, é um dos mais longos que já houve até hoje. Um dos maiores estudiosos é o Paul Ekman e Yves Ekman, que inclusive foram meus professores. E como elas são universais, a gente não tem como impedir que elas apareçam em nós, certo? A gente pode trazer esse aspecto de dentro da neurociência. Então, esse é um aspecto interessante da gente olhar. Faz parte do nosso hardware. Nós viemos assim, vamos dizer. O nosso software, que é o que roda dentro da gente, ele é adaptado da onde nós estamos, do ambiente. Mas o nosso hardware, ele é inato. Ele não é adquirido. Então, nós somos seres motivados, motivacionais. Nós reagimos às motivações externas, mas nós temos uma estrutura que é imutável. Como, por exemplo, os nossos hormônios. Os nossos hormônios também, eu não escolho, hoje vou querer assim um pouquinho de cortisol. Não, hoje eu vou querer assim um pouquinho de adrenalina. Não, hoje estou com uma vontade de não sei o quê. Não é bem assim que funciona. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem estruturas físicas, hormonais, que fazem parte de nós, isso já é uma grande alegria. Por que eu falo que isso é uma grande alegria? Porque pertence a nós. É o nosso pertencimento como espécie. Mas nós não podemos ser reféns às reações que elas trazem para nós. Que a gente deixa de falar de emoção e estrutura, né, assim, física e mental, e passamos a falar de estrutura emocional. Essa sim, essa estrutura que vem do nosso comportamento, que são os nossos sentimentos, esse sim, a gente não precisa ser refém. Ninguém é refém da sua personalidade. Né? Ninguém é refém do seu comportamento. Aí sim, é uma questão, eu não falo que é uma questão de escolha, porque a gente não escolhe ser malvado, né? Mas as condições podem facilitar ou complicar as nossas escolhas. Né? Assim, então, o ambiente que a gente vive pode complicar ou não. Então, quando a sua escritora, né, que você gosta, que você trouxe essa fala, fala que a gente está viciado, tem muita coisa para entender nisso. A gente não fica viciado. O nosso cérebro, na verdade, ele precisa de coisas mais fáceis. Mas por que ele precisa de coisas mais fáceis? Porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. O número de decisões que a gente tem que tomar por minuto são mais de 30 milhões de decisões. Ele vai, é um pequeno computador, então ele vai falar assim, então tá, esse cara gosta de adrenalina às 7 da manhã, então tá bom. Então, eu não vou discutir com ele, não. Vou dar para ele o que ele quer de manhã. Esse cara, então, não escova dente? Não escova dente, ok, então não escova dente. E aí, ele vai deixando que aqueles hábitos se tornem cotidianos. Então, não é que você viciou no hábito, o cérebro. E o cérebro não é preguiçoso.
ele tem tanta coisa para fazer que ele fala, olha, o que você está mandando fazer, eu faço. Então, se isso é o seu hábito cotidiano, eu não vou discutir com você. Por isso que a mudança de hábito, ela é demorada. Uhum. E por isso que é um grande engano as pessoas falarem, vou te vender 6 passos, em uma semana você vai mudar tudo. Uhum. Não é verdade. Porque o cérebro precisa exatamente de 87 dias para que ele consiga fazer uma avaliação e uma estratégia de mudança daquele hábito. Uhum. Então, você não está viciado. Você está habituado a fazer uma coisa do mesmo jeito e você está pedindo ao seu cérebro que repita isso para você. Uhum. Entendeu? É diferente, muito diferente de um vício, por exemplo, apesar de estar tudo na mesma caixinha do cérebro, Uhum. é o mesmo vício de cigarro, é o vício do café, Uhum. só que a potência é diferente. Mas a gente usa o mesmo lugar do cérebro. Se a gente mesmo... se a gente fosse entrar, por exemplo, Flávia, nessa questão assim comportamental, vamos dizer, os comportamentos padrões, assim, vamos dizer, por que que uma pessoa escolhe relacionamentos abusivos? Ou por que que a pessoa... Ela não escolhe relacionamentos abusivos. Começa daí. Ela não escolhe, começa daí. Ela não escolhe. Como funciona do Primeiro... ponto de vista da neurociência? Vamos olhar. Não, acho que tem vários pontos de vista aí. Primeiro ponto de vista da empatia. Né? Vamos por esse ponto de vista. Tá. Ninguém em sã consciência, Claro. com saúde mental, vai escolher nem matar e nem morrer. Uhum. Começa, né? A gente não pode olhar uma pessoa que está sofrendo e dizer que ela quer aquilo. Claro. Então, a gente começa eliminando, ninguém quer sofrer, ao contrário. Todos nós, como espécie, estamos no mesmo caminho, procurando uma única coisa. Felicidade. A felicidade, a plenitude. Uhum. Uhum. A gente não está buscando outra coisa. Claro. Então, ninguém está buscando a felicidade através, ou a plenitude, através de um espancamento ou de um assassinato, nem o agressor e nem a vítima. Sim, concordo. Então, o que acontece com a pessoa que está vitimada, num caso como esse, é que ela está refém do medo. E o medo é uma das 7 emoções universais que são inatas e não adquiridas. E como já nasce com a gente, e o medo, inclusive, ele é importante, uma pessoa sem medo nenhum nem existe, tá? Mas uma pessoa sem medo nenhum, ela já tem uma síndrome aí de saúde mental. Porque uma pessoa sem medo nenhum, ela corre riscos. Apática. E ela corre riscos. Uma pessoa com medo demais também corre riscos. Entende? A sem medo não fica apática. A sem medo fica extremamente agressiva. E a com muito medo, sim, fica apática. Porque ela não tem reação nenhuma a nada. Entende? Então, o medo ele é absolutamente necessário. Mas uma pessoa que está vitimada numa situação qualquer que seja, ela está com várias coisas ali, se a gente for olhar nesse ponto de vista das 7 emoções universais, né, que são alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva, desprezo. Essas são as 7. As que andam muito juntas, que uma acaba engatilhando a outra. A gente começa sentindo medo, daí a gente fica triste, daí a gente fica com raiva, e a gente pode ter, por exemplo, desprezo, ou a gente pode parar ele na raiva. Mas é um gatilho que uma coisa vai levando na outra. Uma pessoa que está sendo vitimada por uma violência, por exemplo, ela está profundamente no medo. E às vezes ela fica com raiva, às vezes ela fica com medo, às vezes ela fica com raiva, entende? Mas ela não deixa de fazer aquilo porque ela escolhe aquilo. É porque ela tem medo, ela não sabe como reagir. E a gente tem que tratar dessa pessoa com muita empatia, com muito amor. Claro. Ela jamais pode culpar pela situação que ela está, ser culpada por isso. Você escolheu isso. Não, ela não escolheu isso. E quando a gente olha, por exemplo, né, vamos pensar aí a psicologia abordando, né, vamos pensar a nossa criança interior, né, quando fala de lá
quando éramos criança, quando registrávamos as experiências, vamos dizer assim, num quadro de uma infância com pais ausentes, né? Carência de afeto. Aí vem na fase adulta e acaba buscando, você falou em sinergia, eu acho, né? Ou sintonia, com, por exemplo, um comportamento que também não vai dar para, né? Um relacionamento que não vai proporcionar para aquela pessoa afeto, porque ela não teve, então ela precisou sobreviver, ou ela vai se fechar, né? Então, assim, ela precisou criar mecanismos de defesa para ela sobreviver. Aí, na fase adulta, ou ela se fecha num relacionamento para não se relacionar, porque ela quer se proteger, porque não teve afeto, ou ela vai encontrar alguém que não dá o afeto. Né? Isso é um caso estudado bastante, assim, né? Aí a gente saiu da neurociência total e estamos total na psicologia, Mas, né? mas então, o que eu queria entender é isso. Não existe aí uma visão da neurociência sobre esse, se a gente olhar esse cenário, que existe ali uma química sendo produzida para a pessoa, hormonal acontecendo para ela poder sobreviver? Com Não, base a gente está referente... colocando, não, a gente está colocando tudo num pacote só, igual eu falei, a gente tem que dividir É. isso muito divididinho, né? Assim, Hum. porque a raiva, por exemplo, ela é acionada no momento onde as nossas suprarrenais começam a trabalhar incessantemente para nos defender. Porque nós temos na base do nosso cérebro, aí posso até falar algumas coisas assim um pouco mais técnicas, a gente identifica mais de 50 hormônios diferentes que ajudam a regular o processo biológico que é produzido pelas nossas supramentais, certo? Que são específicos dentro do nosso corpo num momento que formam um sistema complexo de defesa e ataque. E isso reflete nos nossos comportamentos e nas nossas tomadas de decisão. Testosterona é um deles, o cortisol, que é considerado o nosso hormônio de estresse, é outro, adrenalina, endorfina, tem vários, certo? Quando você, por exemplo, está falando do medo, da raiva, a gente está falando de um sistema complexo que é acionado a partir da nossa amígdala, que é a amígdala, que não é essa da garganta, ela fica... É um alarme do nosso cérebro dizer, olha, você precisa se defender, você precisa sair da onde você está. Mas isso não é emocional, isso é físico, né? O emocional, ele vem depois, né? Fisicamente, seu corpo está preparado, você tem, por exemplo, uma secura na boca, o seu olho fica regalado, você tem batimento cardíaco acelerado, você sua. Tudo isso para você entrar em ação, porque o nosso cérebro, ele é milenar, né? Assim, então a gente está falando, quase que uma briga de milhares com milênios, entende? Então, nossa estrutura física foi preparada para as cavernas, para você lidar com um leão parado na porta da sua caverna e que vai comer você vivo. Só que a gente não atualizou esse sistema para hoje, que não tem leão do lado de fora, tem outro tipo de necessidades emocionais. Então, o que você está dizendo, por isso que eu falo, a gente não pode colocar tudo sempre no mesmo lugar, entende? Porque senão, sabe o que acontece? Nós nos tornamos reféns e culpados daquilo que nós somos. E isso é um grande erro também, quando a gente interpreta como a gente pode olhar com empatia alguém que chega com dor. Porque se você vai apontar para uma pessoa assim, então tá, você teve uma infância ruim, você tem medo, então, por causa disso, você procura uma pessoa. Você já jogou a culpa nessa pessoa. Você está entendendo? E, além disso, você está viciado nesse hormônio aí, nessa adrenalina, nesse cortisol que você joga no seu corpo. Você entende? A gente tem que sair desse aspecto também e ter e aí a gente tem que dar um salto de entendimento de que a gente não pode colocar o ser humano em caixinhas. E agora é neurociência, agora é psicologia, agora é meditação, agora é espiritualidade. Não. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente olha essa pessoa que você trilhou essa história, que ela sofreu na infância e depois ela busca resgatar isso nos relacionamentos, é uma parte dela, não é ela. Claro. É uma parte dela, é uma parte da história dela, e que nem pode não ser isso também. Entende? Nem tudo
sabe uma grande liberdade que eu acho que a gente precisa ter quando a gente olha o humano que está na frente da gente? Você não é um campo de pesquisa para mim. Você não é uma pessoa que eu quero desenhar em detalhes e falar, então, você tem isso. Você não é um papel em branco que eu vou diagnosticar. É o contrário. Você é um universo que eu, como um papel em branco, vou receber o que você vai dizer para mim. Eu posso, através do meu olhar, conseguir apontar algumas coisas que talvez não sejam reais também. Total. Porque senão vira um domínio, né, do terapeuta ou do médico, ou do psiquiatra, ou do psicólogo, quem quer que seja que está diante dessa pessoa com dor, vira um domínio de que eu sei tudo sobre você, até os seus hormônios, para um outro olhar que pode ser, você está sentindo muita palpitação? Você está sentindo secura na sua boca? Mais curioso. E talvez você tenha alguma coisa que esteja acontecendo que você não tenha percebido antes. E aí sim, pode ser uma mistura de coisas. Uma pessoa pode ter um nível de cortisol muito elevado, não por um trauma. Ela pode ter um nível de cortisol elevado, por exemplo, porque todas as vezes que ela vai para o trânsito, ela se enraivece, porque alguém buzinou, ela fica com raiva e joga cortisol no corpo dela. Não tem nada a ver com trauma de infância, por exemplo. Sabe, quando a gente começa a ficar criando tudo numa linguiça só, acontece aquele fenômeno, né, de o meu pai é culpado de tudo, meu pai e minha mãe são os culpados de tudo, depois os meus relacionamentos são consequência dessa culpa de quando eu nasci, e aí fica uma culpa atrás de uma culpa, né? E se a gente dilui isso só, qual é o momento que você está vivendo hoje? Né? Como que a gente pode contribuir? Bom, então tá. No seu exame de sangue apareceu que você está com o seu cortisol elevado. Então, eu posso te ensinar uma meditação, que é uma estratégia, inclusive da neurociência, para diminuir o seu nível de cortisol. Porque a gente vai diminuir o cortisol, vai diminuir a adrenalina, vai aumentar a endorfina, vai aumentar a noradrenalina. Então, a gente vai aumentar alguns hormônios que vão ser benéficos para você. Pronto. Agora, vamos para a segunda parte. Você está sentindo melhor porque você equilibrou os seus hormônios através da meditação, por exemplo? Tô. Então, tá. Então, agora, vamos entender como que você pode sentar no seu carro e ir para o seu trabalho e não estressar com a buzina. Talvez colocar uma música mais calma dentro do seu carro e começar você a observar como que funciona a sua trilha emocional. Qual que é o primeiro gatilho? O gatilho é que me irrita totalmente alguém buzinando na minha cabeça. Como é que você pode evitar a buzina? Nem tudo você tem que ir lá na onde você nasceu. Claro. Você entende? A gente pode entender da onde a gente nasceu, mas a gente pode fazer escolhas a partir de agora. Inclusive, tem traumas que, se o seu cérebro ele fez a gentileza de apagar, não mexa. Não fica escarafunchando num lugar onde o seu corpo achou uma estratégia para te proteger. Eu ouvi já isso também. Entende? Porque, assim, sabe qual que é essa mania? Do poder. Eu vou abrir a sua cabeça, cutucar tudo lá dentro, vou tirar para fora e vou te salvar. Oi? Esse olhar empático faz parte da neurociência, inclusive. A gente consegue desenvolver empatia através do entendimento de como esses hormônios funcionam. Você sabe que uma coisa muito interessante, que dentro da neurociência, a gente tem o neuromarketing, por exemplo, e tem a neurofelicidade, você pode gerar através do computador aqui, olho no olho, você pode gerar um aumento de ocitocina. Isso é o que eu chamar de corregulação, é isso? A gente tem a corregulação, a gente tem a neuroregulação, a gente tem várias coisas que trazem uma certa regulação dos nossos hormônios e das nossas emoções. Quando a gente fala de trilha emocional, né, a gente chama de linha do tempo, assim, popularmente, né, uma linha do tempo. A gente está ali fazendo uma regulação emocional a partir do conhecimento
de como nós funcionamos e como as nossas pré-condições, os nossos eventos e a nossa base de dados emocional geram um gatilho. Entende? E isso é também neurocientífico, né? Uhum. Então, assim, uma pré-condição é igual a gente está falando aqui. Uma pré-condição pode ser, sim, um momento que essa pessoa sofreu muito na infância. Só que você não precisa ir até lá naquela pré-condição. Entende? Você pode ir numa pré-condição anterior a isso. Assim, você pode vir na adolescência, você pode vir ontem, você pode tentar, a pré-condição ela pode começar a existir desde o momento que você marca. Né? Então, uma pré-condição, convivi, por exemplo, com pessoas muito raivosas. Uhum. Uma pré-condição. Pessoas, pode ser tio, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser professor de escola, pode ser amigo, pode ser um contexto de comunidade. Uhum. Né? Por exemplo, a minha primeira formação é jornalismo científico. Como jornalista e mulher, eu tive que desenvolver uma casca muito dura para sobreviver aos ataques machistas, Uhum. a todo tipo que você puder imaginar, assim, de ofensas, Uhum. para me sobressair no meu trabalho. Uhum. Então, é uma pré-condição de um Uhum. ambiente mais agressivo. Uhum. Então, um evento, eu estou dando um exemplo meu, um evento, por exemplo, que pode acontecer numa pré-condição de pessoas raivosas. Uma pessoa muito raivosa que venha falar comigo, eu já sei como funciona isso. Para mim, porque eu vivi Uhum. nesse ambiente. A Uhum. pré-condição é um ambiente agressivo. O evento, uma pessoa raivosa, a minha base de dados emocional vai falar, peraí, sentimento, emoção, raiva, sentimento, irritação, outras coisas que vão variar a partir de uma emoção básica, que é a raiva. Ela é inata, nem o Dalai Lama não existe sem raiva, certo? Nasceu com todo mundo, só que a escolha depois desse gatilho, dessa emoção, dessa ação construtiva ou destrutiva é nossa. Né? Mas para a gente chegar nessa escolha, tem um longo caminho. Aí a gente pode trazer para isso a Claro. psicologia, a sociologia, a neurociência, tudo que, de certa forma, consiga identificar esses gatilhos. Então, o que eu mais falo para quem me procura é identifique a pré-condição mais próxima. Sabe como é que a dica que eu dou e que a gente aprende isso, tanto com o Alan Wallace e outros profissionais da neurociência aqui no Brasil, duas pessoas que eu gosto demais, que é a Jeane, que é uma pessoa mais contemplativa, e a Elisa Cosassa, que é mais neurocientífica, e que vem desses estudos, é criar a sua própria linha de tempo de episódio emocional. Então, a dica que eu dou é a pessoa anotar, no mínimo uma semana. Então, ela vai anotar uma pré-condição. Toda vez que ela está em ambiente raivoso, o que acontece? Então, ela vai anotar isso. Evento, toda vez que vier um evento que essa pré-condição venha na cabeça dela, anota. Depois ela vai anotar a base de dados emocional dela. Da onde vem isso? Uhum. É raiva. Então tá, o que é? Bota aí na sua base de dados, raiva. Uhum. Porque também não é só essas não, eu estou falando das que são mais difíceis da gente lidar. Porque a nossa base de dados tem todo dia também, tem alegria, todo dia tem. Uhum. Aliás, todo dia a gente vive a 7, e às vezes numa situação única. Uhum. Uhum. Num fato desse tamanhozinho, a gente tem as 7 emoções atuando e a gente só percebe a raiva, a tristeza e o medo, porque são as que a gente mais tem dificuldade de lidar. Uhum. Depois que a gente anotar essas 3 coisas, a gente pode anotar o gatilho. Então, eu dei o exemplo do cara no trânsito, você deu o exemplo de uma pessoa que procurou um relacionamento e acabou que esse relacionamento se tornou um relacionamento abusivo, né? E muitas mulheres, acontece isso com muitas mulheres, porque estamos num ambiente de machismo estrutural. Então, tem aí uma diluição também de responsabilidades. O meu gatilho, por exemplo, eu estava contando para você, eu vim de um ambiente agressivo. Uhum. Então, quando eu estou num ambiente agressivo, eu preciso ficar muito alerta na minha base de dados emocional, porque eu posso mudar, como eu já mudei, esse meu comportamento, porque eu estudei a mim mesma. Não foi faculdade, pós-graduação. Eu me tornei cientista de mim.
Para quê? Para fazer uma opção que eu desse conta. Eu só faço o que eu dou conta, eu não consigo fazer o que eu não dou conta. Total. Então, claro, eu estou com 55 anos, hoje eu dou muito mais conta do que eu dava. Se imaginar que aos 20 anos eu estava no meio de uma multidão de pessoas super exposta na televisão, claro que eu lidava de uma maneira diferente, né? Então, agora eu já sei qual é o gatilho. Aí, quando vem a emoção, eu já percebo a mudança física em mim. Meu coração palpitou, minha boca ficou seca, meu olho dilatou, opa, a raiva já deve estar por aqui, assim, mais ou menos. Ela chegar aqui assim, vai sair pela goela. E psicologicamente, emocionalmente, nossa, eu estou começando a afetar, estou pensando naquela pessoa, nossa, isso é uma percepção quando você já é cientista de você. Então, a opção é, vamos esperar um pouquinho para a gente conversar depois? Eu não estou com condição de conversar agora. Você vai para a varanda. Vai para a varanda do seu cérebro, olhar o sol nascer, e quando você tiver condição, você volta. Claro. Aí você tem essa escolha. Ou você teve uma ação construtiva, que foi, espera um minutinho que podemos conversar depois. Ou uma ação destrutiva, que é mete o pé na porta, e aí, depois, se acontece, fica arrependido. Não porque o outro está certo ou errado, claro. Nessas duas opções que a gente tem, a resposta que a gente vai dar para os estímulos, né? Ou eu vou para a varanda do meu cérebro, ou eu dou uma resposta agressiva e violenta, enfim, depois eventualmente eu me arrependo ou não. O que está acontecendo no nosso cérebro nesse momento? Um monte de hormônio, né? Assim, primeiro um monte de hormônio, né? Porque nessa hora a nossa amígdala está alerta, a nossa raiva está produzindo esse sistema cheio de hormônios, né? Que são pelo menos 50. E a gente continua funcionando e lá dentro, os hormônios, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o número de decisões que o nosso cérebro tem que tomar. Então, quando a gente tem esse número de opções para o cérebro, ele vai optar por aquilo que a gente faz mais vezes, certo? Então, assim, o hábito, ele vem também daquilo que o cérebro consegue pescar primeiro. Né? Por quê? É tão grande o número de decisões que o cérebro tem que tomar, tão grande, que ele vai em cima daquilo que ele conhece. Isso tem a ver assim, com os nossos caminhos neurais? São aqueles já mais, vamos dizer assim, pavimentados, já ser resposta automática. Mas, isso mesmo. E o que a gente pode fazer a gente não vai fazer uma cirurgia no cérebro, né? Não é isso que a gente faz. O que a gente faz eu posso criar uma nova trilha emocional, que é o que eu estava ensinando para o nosso público aqui. Quando você cria uma nova trilha de decisão, o seu cérebro entende que você mudou o padrão. Entende? Então, o que está acontecendo dentro você imagina, o cérebro está lá, o tempo inteiro, e tac, 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 e pensa, e você fazendo, ele balalá, 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 e aí ele fala, peraí, ele está fazendo uma coisa diferente aqui, eu vou ter que mudar a ficha de lugar, né? Você imagina um monte de fichinha, tac, 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 tac. Peraí que eu vou ter que fazer mudar a fita de lugar, porque o cérebro toma decisão baseada na memória. Então, se a memória está ali, é importante entender que a flexibilidade cognitiva está nessa capacidade da gente de buscar seletivamente informações que estão na nossa memória. Então, por isso que a gente fala dessa memória emocional que eu estava ensinando na trilha. Se está ali, que é desse jeito, o seu cérebro nunca vai receber. Agora, quando você começa a parar, pausar, respirar... Entra a ciência contemplativa, né? Entra a ciência contemplativa, que foi, acho que uma grande revolução ocidental foi entender que o Oriente já sabia disso há 5.000 anos. Claro. Né? Então, essa codificação e recuperação de memória que ocorre nessa... A gente tem uma porção medial aqui inferior do cérebro, que é chamada lobo temporal medial, que inclui também o nosso hipocampo, e processa toda a tomada de decisão. Nossa, toda. Que envolve uma região na frente do nosso cérebro que é chamado córtex frontal medial. Só que para tudo isso acontecer, você tem que pensar que está acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo. O cérebro fala, não, peraí, que eu estou procurando aquela fichinha daquele dia. Não é assim. E o límbico ali processando emoção.
todo mundo junto, né? Tá todo mundo ali no pau, né? Cada um mandando uma informação, por isso que eu falo, vai para a varanda. Inspira, expira. Quando você faz isso por 1 minuto, você já diminui o nível de cortisol. Você diminui o nível de cortisol, você diminui o número de hormônios que estão sendo disparados no seu organismo. Então, a sua amígdala já entendeu que você não vai nem para a guerra e você não precisa correr. Você precisa só respirar. Aí você respira, diminui todo esse estímulo. Aí, no caso, seria, por exemplo, em vez de você ativar o simpático, você ativa o parasimpático nesse momento. Deixa eu respirar, é isso aí? A gente não faz isso dessa forma. Né? Claro. Ele fica sempre indo e vindo, tá? Ah. Ele fica sempre indo e vindo. Isso que é uma coisa importante de entender. Por isso que eu falei, quando a gente começa a dividir muito, eu coloquei 2, 3 coisas no mesmo aspecto desse personagem que você criou. Né? São os hormônios funcionando, as emoções inatas, os comportamentos adquiridos. Então, a gente tem aí neurociência, psicologia e práticas contemplativas numa trilha emocional capaz de compreender que nós, como seres dessa espécie, funcionamos dessa maneira. Né? As dependências, se a gente pode chamar, as dependências tecnológicas que a gente tem hoje, as dependências de hábitos, tem a ver com a capacidade que a gente tem ou não de criar novos caminhos neuronais. E essa capacidade, ela é desenvolvida. Você não é uma pessoa que vai ser assim todo o resto da sua vida. Entende? Não tem todo o resto da vida. Não existe assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Claro. Existe uma estrutura, claro, existe uma estrutura do cérebro que ela muda com uma velocidade muito pequena, né? Mas prova-se que já que na meditação a gente consegue facilitar algumas partes físicas, estruturas físicas do cérebro mesmo, para novas decisões. Agora, o sistema cognitivo, o nosso sistema emocional, ele parte também de estímulos externos. Né? A gente toma em torno de 35 mil decisões por dia. E mas a gente tem uma média entre 50 e 60 mil pensamentos, imagina, né? Então assim, vamos pensar. Para escovar o dente é uma decisão cerebral. É uma decisão mesmo. Ele está lá botando um monte de circuito funcionando. Ele vai escovar o dente. Então, por isso que é muito difícil você mudar de hábito. É muito difícil por isso. É como eu falei, tem um número, né, que já foi levantado, que são 87 dias, né? Para você realmente não escovar mais com a mão direita, se você é destro, e começar a escovar só com a mão esquerda, para começar, você começa de 87 dias. Porque o seu cérebro vai ficar rateando, é direita ou é esquerda? Será que ele está me pedindo isso mesmo? Como é que é isso? Como é que faz isso? Entendeu? Então, a gente tem que compreender que existe um prazo, né, do nosso corpo também proporcionar mudanças. Né? Isso está ligado à nossa neuroplasticidade, por exemplo. Uma das coisas é a nossa neuroplasticidade, né? Uma das coisas é a nossa neuroplasticidade, sim. Né? A gente tem uma coisa chamada paradoxo da escolha, né? Que é isso, né? Que é isso, que tem a ver com o sistema cognitivo, tem a ver com a neurociência, que é o nosso sistema físico, nosso sistema hormonal, o nosso sistema biopsicológico. Então, a gente tem todo um sistema junto. Legal. Então. Flávia, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa agora. No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre depressão e biohacking, tá bem? Então, estamos de volta com esse bate-papo super interessante e esclarecedor. E, Flávia, queria te fazer uma pergunta. Muitas escolas, seja da psicologia, seja da espiritualidade, dizem, né, que estamos vivendo no século, né, o mal do século é a depressão, a ansiedade. Como a neurociência olha para um quadro de depressão? Como ela pode ajudar
uma pessoa que está em depressão? Acho que a neurociência não pode ajudar. Ela pode orientar a procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Uhum. Mas, deixa eu só explicar por quê também. A gente não pode confundir todas as oportunidades que a gente tem de cura e de tratamentos e de soluções com o básico da saúde mental, que são profissionais especialistas nisso. Uhum. Profissional especialista em saúde mental é psiquiatra e psicólogo, certo? Dito isso, a gente pode ampliar o olhar para os complementares. A gente nunca pode, por exemplo, abrir mão de um químico que talvez só um psiquiatra vai identificar que você não produz, e tentar produzir isso sem desqualificando uma área tão importante como a saúde mental dentro da psiquiatria e da psicologia. Certo? Não estou dizendo que nós que trabalhamos com uma ampla gama de oportunidades de entender o ser humano, que nós não podemos fazer nada. Aí o biohacking, os olhares, a neurociência, ela não trata de depressão, mas ela pode iluminar como funciona o nosso cérebro para uma pessoa que não tenha essa especialidade, entende? Tem aí a neuropedagogia, a neurociência e felicidade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode navegar, mas quando a gente falar de tratamento, a gente tem que deixar muito claro que existem realmente profissionais habilitados para isso. Porque senão vira um salseiro. Entra uma pessoa, de fato, com um trauma muito grande, ou um esquizofrênico, ou alguém que tem algo que precisa de uma prescrição médica com um tratamento químico, ou até um tratamento hospitalar, e aí se confunde tudo, e essa pessoa pode até piorar. Isso a gente tem que deixar sempre claro. Nunca abandone seu médico, seu terapeuta, o seu psicólogo, especificamente, porque alguém disse para você que tem alguma coisa X. Então, assim, só você conhece o seu corpo, né? Mas a gente tem alguns indícios que tem coisa que não vale a pena a gente arriscar. Né? E a saúde mental é mais ou menos como quebrar a perna. Né? Se você quebrar a perna e quebrar um osso, você não vai ficar mancando. Você vai para o hospital, o cara vai botar aquela tala, hoje é mais moderna, não engessa mais, mas bota uma tala ali, faz um raio-x. Saúde mental é mais ou menos a mesma coisa. Você não põe um esparadrapo, certo? Às vezes você precisa ali de uma medicação ou de alguma coisa um pouquinho, né, mais profunda. Então, feito esse disclaimer, né, não vamos confundir as coisas. Tem uma coisa que é muito interessante das pesquisas, tanto em biohacking, quanto que também parte de estudos da neurociência, que é o estudo do nervo vago. Né? O nervo vago, ele é o nervo mais comprido que a gente tem, vamos dizer assim. Né? E quando a gente está falando de depressão e ansiedade, apesar de ser está dentro da área de saúde mental, existem tratamentos complementares, como a estimulação do nervo vago. Né? E a estimulação do nervo vago, que é o Vagus Nerve Stimulation, ela existe em termos cirúrgicos, que a gente não está falando de fazer a gente mesmo, né, que é uma implantação de um eletrodo que é conectado ao marca-passo, e ele fica no nosso hemitórax fazendo um trabalho ali para poder estimular o nervo vago. Só que tem coisas que a gente pode fazer através do biohacking. Você pode, por exemplo, ter na sua casa, que hoje já é uma coisa mais possível de você ter, você pode ter um neurofeedback ou um biofeedback, que são, na verdade, marcadores externos, né, que você pode colocar no dedo, um capacete que você coloca na cabeça, e ele faz esses estímulos também. Incrivelmente, o que ele faz é estimular através da respiração, que a gente coloca as práticas contemplativas de novo, a estimulação de todo o conduto do seu nervo vago. Entende? Que o nervo vago ele é tão grande que ele praticamente pega o nosso corpo inteirinho, tudo. E ele tem muitas funções. A função dele não é só cerebral. Né? Ele tem uma função muito grande, ampla. Né? É uma função
é enorme. E quando você faz o neurofeedback, que a gente está falando aqui de biohacking, Uhum. ou o biofeedback, você está estimulando em microsegundos, uma frequência ali entre 20 e 30 Hz, você está estimulando de qualquer forma o seu nervo vago a trabalhar, e com isso você vai produzir novos neurotransmissores, você vai trazer relaxamento, você vai diminuir ansiedade, né? Então, tem uma série de coisas que isso estimula, né, o seu sistema e diminui a ansiedade, diminui a depressão, né? Eu sempre falo assim que nada. Por isso que eu sempre volto nisso, sabe? Porque acho que é muito importante a gente entender que a gente não é dividido em vários pedacinhos, nós somos integrais, nós somos. E quando a gente olha a ciência como uma ciência transdisciplinar, onde a gente pode navegar em tudo, a gente se torna cientista da gente. Então, se eu vou a um psiquiatra, por exemplo, e eu posso falar para ele: olha, eu estou tendo muita ansiedade, eu fico com a boca seca, eu estou com isso, aquilo. Ele vai ajudar a identificar dentro do olhar dele uma coisa. Aí eu posso ir para uma aula de yoga, identificar que aquilo acalma aquele sintoma. Vou numa nutricionista, ela vai orientar que você pode melhorar alguma coisa no seu sistema digestório que vai ajudar no outro fator. E aí você vai juntando ciências complementares naquilo que te traz bem-estar. Né? O resultado de tudo é: eu estou em bem-estar, o meu corpo entrou em homeostase, ou seja, ele está funcionando em equilíbrio, então eu estou ok. Né? A gente não pode determinar que vai ser isso. Né? Tem pessoas que não se identificam com uma medicação X ou Y, tem pessoas que... Existe psiquiatra homeopata, por exemplo, então ela pode partir para uma homeopatia, se for o caso. Né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas e que a gente não precisa odiar a medicina. Isso é um erro. Isso é um erro. Claro. Né? Porque você odeia medicina, mas na hora que você está no hospital, na beira da morte, eu não conheço ninguém que não seja médico que está ali para te salvar. É médico, enfermeiro, são essas pessoas especializadas na área de saúde que estão dentro do hospital te ajudando. Então, a gente não pode odiar aquilo que nos salva no momento de emergência. Eu acho que o ensinamento que a gente tem que ter, talvez, seja: nós podemos ser preventivos para, na hora H, estar lá, né, numa emergência de um hospital, a gente ajudar o nosso médico, porque a gente foi preventivo. E não brigar com o nosso médico, porque a gente ferrou a vida da gente toda, fumando, bebendo, exagerando, e não fazendo esporte, ficando, né, ali, isso tudo. Porque, assim, tem um composto aí para depressão e ansiedade. Fazer esporte físico, tomar banho de água gelada, por exemplo, que está dentro das práticas contemplativas e está dentro do biohacking também. Né? A água gelada, ela tem uma série de benefícios, entre elas aumentar a sua endorfina. Né? Então, tem o neurofeedback, que você pode fazer em casa. Se você não tem o neurofeedback, baixa um aplicativo de meditação e faz meditações pausadas e começando por 1 minuto. Então, inspira 4, segura 4, expira 4. Sempre pelo nariz, nunca pelo nariz e pela boca. Você tem mais ou menos o mesmo estímulo que você teria com o neurofeedback. E você também está colocando o seu nervo vago para trabalhar. Né? Aí, junto disso também, tem a questão alimentar. Né? Também a gente já está muito avançado nisso. Nós temos outro cérebro que não é só esse. Né? Nós temos, na verdade, 3 cérebros, né? Um no coração e no sistema digestivo. No coração, a gente tem mais de 60 mil neurônios, e no sistema digestivo, a gente também tem um monte de neurônio. Então, não é só daqui. Então, se você também muda a sua alimentação, melhora a alimentação, se você tem os seus lactobacilos ali, todo mundo funcionando, se seus pets estão todos bem, você vai fazer o seu sistema digestivo funcionar melhor, e você vai mandar hormônios melhores também para a sua cabeça. Então, por isso eu estou te falando, nós somos integrais, né? Não tem como separar. Né? Depois, além da alimentação, você tem aí as questões emocionais, fazer uma boa gestão emocional. Mas você não fala assim: então agora a partir de hoje eu vou ser zen. Não é assim, você não decide assim. Claro. Né? Tem uma estratégia que você vai trazer. Então, eu começo a me alimentar melhor, aí eu faço esporte, aí eu durmo melhor. Eu dormindo melhor, eu melhoro o meu nível de produção de cortisol, que é importante de manhã para você sair da cama. Sem cortisol, você não sai da cama. Aí você aumenta, você começa a fazer uma regulação hormonal,
emocional, física, e aí você vai entrando de novo no seu estado de homeostase. O ser humano, ele é pleno. Ele veio num estado de homeostase. Nós vamos desregulando conforme hábitos, situações, cotidiano, motivações, mas também nós somos capazes de compreender isso. Nós não somos culpados. Nós somos capazes de compreender que tem coisa que a gente vai conseguir mais rapidamente, outras menos, mas nós temos a capacidade de trazer novas compreensões e melhorar o nosso estado físico e mental. Não é melhorar para os outros. Claro. É melhorar o nosso estado físico e mental, que isso vai melhorar, obviamente, o nosso comportamento. Né? E Flávio, para a gente ir caminhando aí para a nossa conclusão e aproveitando que você já tocou no assunto do biohacking, como é que o biohacking funciona? Assim, tenho certeza que pouca gente conhece, né, esse termo que não está no meio, né? Inclusive eu conheci através de você, né, acompanhando um pouco das suas aulas, e aí fui procurar um pouquinho mais. Mas o que é o biohacking, na verdade? Como ele funciona e como ele funciona exatamente? Você já deu um exemplo do banho frio, o que ele proporciona, né? Eu sou um adepto aí há muitos anos já também, devido à ciência contemplativa, né, que traz esse elemento do yoga, por exemplo. Mas tem alguns outros, né, que são aqueles clássicos, né, que são, né, mais talvez os mais básicos assim que as pessoas conhecem, né? O que você pode para a gente concluir? Você, né? que é uma pessoa que vem de práticas contemplativas também, você sabe o quanto não só yoga, mas outras práticas contemplativas são um biohacking ancestral, né? Porque se a gente fosse resumir um biohacking, o que seria, né, o biohacking, é a gente otimizar o nosso corpo, nossa mente, o nosso ambiente em prol de um corpo homeostático, de um corpo em equilíbrio e saudável. Né? Eu defendo, né, o biohacking ancestral porque eu sou apaixonada por tecnologia, mas eu acho que a tecnologia ancestral que a gente está replicando agora no biohacking técnico, na engenharia de biohacking, é a mesma coisa, só que replicado para o Ocidente. Então, quando você fala, por exemplo, eu tomo banho gelado por causa do yoga, o banho gelado ele é feito hoje no Vale do Silício pelos grandes executivos, etc., em bacias de gelo ou dentro de um freezer e tudo, colocando uma coisa muito tecnológica, mas é uma tecnologia ancestral. Claro. Né? O que eu acho que a pessoa que está nos ouvindo assim pode se beneficiar ouvindo isso quando a gente fala biohacking, pode dar uma impressão que a gente está falando de uma coisa ruim, que é hackear alguma coisa. O hacker originalmente, ele não é um marginal, na verdade. Ele é um cara que sabe acessar a informação e faz modificações inteligentes porque ele é muito especialista naquela informação que ele tem. Então, quando eu falo que você se torna cientista de você, eu estou hackeando, eu estou biohackeando, hackeando a minha biologia, a minha, não a sua. Claro. Eu estou hackeando a minha biologia para aumentar a minha capacidade de ter homeostase. Eu vou otimizar todo o meu sistema. Vou otimizar meu sistema cognitivo, meu sistema mental, emocional. Eu vou aumentar os meus níveis de energia, de humor, de bem-estar. Eu vou buscar uma melhora de tudo do meu sistema, da minha bioquímica, não da sua. Então, por exemplo, o seu banho gelado pode trazer benefícios, o meu banho gelado pode trazer outro. Sim, claro. Eu tenho uma doença autoimune, por exemplo, que é o Guillain-Barré, que uma longa história aí, mas eu tenho um controle da minha saúde a partir do banho gelado, da imersão no gelo. Muito antes de ficar famoso os treinamentos de gelo. Mas por quê? Porque eu tenho uma base ancestral. Eu aprendi isso com os monges, eu aprendi isso na raiz, como você aprendeu também na Índia, na Tailândia, nos lugares que você também visitou. Então, a gente traz essa ancestralidade com uma tecnologia que se chama hoje biohacking, e que eu apelidei de biohacking ancestral, que é aonde eu navego melhor com o meu DNA. Por exemplo, dentro do biohacking também tem nootrópicos, né? Nootrópicos são vitaminas ou
stacks, né, que você pode fazer para poder você ter o seu bioquímico amplificado também. Eu, por exemplo, jamais, né, não aconselho, por exemplo, a pessoa ficar usando Ritalina e etc. Mas você pode usar um ashwagandha, que é uma erva, né? Você pode usar um ginseng, não também em excesso, mas no momento que você está precisando de uma ativação cerebral, entendeu? Então, assim, eu vou sempre para o ancestral e para aquilo que danifica menos o nosso sistema. Se a gente jogar sal na máquina, pifa. Então, a minha ideia é sempre assim, eu amo tecnologia, realmente sou apaixonada por tecnologia, tudo quanto é aplicativo, você puder imaginar, eu já estudei, eu uso tecnologia nos meus estudos, eu tenho na minha casa plataformas vibratórias para simular vibração no meu sangue, tem várias coisas, extrema tecnologia. E sou uma cientista. Eu sou uma cientista de mim profunda. O médico, se ele vir lá para mim e falar assim, seu joelho dói subindo ou descendo? Eu vou falar para ele, dói quando eu faço isso, não dói quando eu faço aquilo. Porque eu estou prestando atenção na minha estrutura, porque eu quero otimizar a minha estrutura. Né? Então, a tecnologia ela é muito importante para mim, mas a tecnologia ancestral é aquele resgate, de fato, e da onde que surgiu tudo isso no Vale do Silício? Acha mesmo que um cara acordou, ficou milionário, bateu a cabeça na parede e falou, ai, que legal, hoje eu vou tomar sol com a perna aberta, porque dizem que aumenta a vitamina D. Você está entendendo? Claro. Aí o cara vai, tuita isso, tome sol pelado com a perna para cima, que aumenta a vitamina D. Descobri isso hoje. Descobri isso hoje. E aí, se você tiver um pouquinho de perspectiva histórica, e se você gostar de estudar, você vai ver que isso já é uma coisa que já é feita há milênios. Claro. Fazer, por exemplo, um yoga virado para o sol, ou virado para a lua, ou num momento exato, né? Porque também tem dentro disso uma outra tecnologia que é ancestral, que já vem com a gente, que é o nosso relógio biológico, que é a cronobiologia, que é uma ciência, e é uma ciência médica. Sim. Então, se você sabe o funcionamento do relógio biológico, e o nosso corpo tem um relógio biológico funcionando, a gente tem um quando funcionando dentro da gente, e são vários relógios ao mesmo tempo, porque o fígado funciona num horário, o coração funciona no outro horário. Nós temos vários relógios ao mesmo tempo e que a gente tem que prestar atenção no funcionamento dele para otimizar o uso desse relógio. Né? Você quer ver uma coisa que desregula o nosso relógio? O celular. Por quê? Ele emite uma luz que para o nosso cérebro é noite. Então, como é noite, o nosso relógio fala, então está na hora dessa pessoa dormir. Aí vai lá e começa todo o sistema a funcionar para isso. Aí você não dorme, aí ele vai, volta tudo. Não, ele está acordado, ele está acordado. Né? Todos os bonequinhos dentro da gente estão, não, acende a luz, ele está acordado. Aí o cara vai e tem uma insônia. Aí o nosso relógio biológico está avisando que você vai dormir, então os órgãos vão começar a ficar mais lentos, você vai descansar. Aí você mete uma feijoada com cerveja. Aí o cara fala, pera, tem que digerir. Digere, não dorme. Vamos digerir esse corpinho, entendeu? Então, se a gente entende isso, a gente vai fazendo opções melhores. E ser cientista de você e usar o biohack ancestral é você saber ancestralmente como nós funcionamos. Isso não mudou. Nós somos uma espécie humana igualzinho. Desde o primeiro até hoje, a nossa estrutura essa estrutura antiga é essa, né? A antiga ancestral é essa. Né? Então, eu acho isso lindo, assim. Eu brinco que eu fico hackeando o Buda, eu hackeio Sócrates, eu hackeio Gandhi, eu fico hackeando os grandes mestres, entendeu? Claro. Os caras não vieram para esse planeta à toa, não. Eu vou lá mesmo, colar nele mesmo, colo lá e deixa eu ver como é que esse cara fazia isso. Né? E trago para o meu cotidiano, né? Então, eu tenho hábitos muito interessantes, assim, tipo, eu ando com o pé na terra, que no Vale do Silício chama grounding. O que é grounding? Você andar com o pé descalço e você tomar e distribuir essa energia, que aí tem uma parte tecnológica enorme que eu poderia explicar, mas a terra faz isso. Então, você pode comprar um tapete caríssimo de grounding, caríssimo, que você pisa em cima. Eu vou lá e desço e piso na grama, sacou? Que é a mesma coisa.
A muito energia melhor, telúrica, inclusive. o cara conseguiu reproduzir a energia telúrica. Da Ele ganha natureza. dinheiro com isso, ao invés de falar para as pessoas andando na grama que ele não ganha dinheiro, né? Mas também não é só a questão do ganhar dinheiro. Uma pessoa que está hospitalizada não tem como pisar na grama. É, Então, você concorda que isso claro, ajuda muito ter claro, esse claro. tapete lá dentro? Sim, Né? com A certeza. gente sempre tem que ver as motivações. Tem a motivação econômica? Tem, mas também tem uma motivação de quem não pode fazer isso. Claro, com certeza. Às vezes você está num ambiente onde não tem essa terra para você pisar dessa forma, com essa grama. Né? Por exemplo, pisar na grama com orvalho tem uma outra característica. Então, para poder criar todos esses eletrodos com a condição do orvalho, eles criaram esse tapete. Certo? Aí deu banho de floresta, que é uma coisa que o Japão já defende há muito tempo, assim, muito antes, 5.000 anos antes do Zen budismo, etc., ele já tinha o banho de floresta, né? Que é você ir para o meio do verde para que você faça essa homeostase do seu corpo. E tem uma respiração específica, você consegue ligar e desligar o seu cérebro fazendo movimentos oculares a partir de olhar para uma árvore, uma planta. Então, existem muitas coisas que estão sendo resgatadas e que ainda bem, né, que no Vale do Silício surgiu essa ideia de biohacking e que são milionários mesmo, os caras, que também não vão divulgar o que deu errado, mas vão divulgar o que deu certo. E a gente pode popularizar uma ideia que aparentemente é muito cara. E não é. E também não é complicado. Da mesma forma que eu posso ensinar como usa uma tecnologia, eu posso ensinar como você resgata uma tecnologia, uma engenharia ancestral, que é o que eu faço. Né? Então, é andar na grama, é tomar sol, botar a mão na terra e plantar um alfacinho no apartamento. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer do modo tecnológico Vale do Silício, ou outros lugares, né, que agora o Vale do Silício nem é tão mais assim, mas estou citando esse que todo mundo conhece, ou você vai para o biohacking ancestral. Eu tenho uma plataforma de biohacking ancestral que chama A Equação, que eu ensino como você vai hackear você mesmo através de tudo que a gente falou aqui. Neurociência, psicologia, biopsicologia, sociologia, todas as neuras que você puder imaginar, neuromarketing, neuroeconomia, biohacking. Então, eu vou colocando ali de uma forma sucinta e prática aquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos. Eu comecei com 17 anos. Né? E com 55 anos dá para dividir umas coisinhas, né? Que bom. Pô, que legal, Flávia. Fiquei super feliz com esse papo, que tenho certeza que não só eu, muita gente vai se beneficiar. Ainda bem que tem uma pessoa como você que está traduzindo essas... que a gente não... tem umas complexidades, né? Mas é o que você falou, né? Trazer dessa linguagem tão tecnológica para um caminho tão acessível para as pessoas se cuidarem, né? Eu acho isso muito legal, assim, eu sou super favorável, né? E também procuro compartilhar da mesma forma, porque a gente não precisa de tanta sofisticação, né? Para a gente se cuidar. E é isso que você falou, se a gente cuidar da nossa ancestralidade, né? Se conectar com a essência, com a Se raiz, né? conectar com a gente mesmo, né? E aí a gente mesmo poder saber responder algumas coisas, falar, eu posso até precisar de um psiquiatra, mas se eu trouxer junto um professor de alguém, se eu tomar um banho gelado, será que não vai melhorar? Será que aos poucos eu não posso fazer isso? E aí você vai também achando soluções internas, né? A gente nunca pode ignorar tudo que a gente tem à nossa volta, porque é uma bobagem. A gente tem que juntar. E o biohacking é isso, né? Você juntar conhecimento e não separar conhecimento. Isso eu não faço, isso eu não quero, isso eu não sei, isso eu não vou. Né? Presta atenção, vê se faz sentido, né? Legal. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um enorme prazer em conversar com você.